As dívidas trabalhistas da extinta Varig foram tema de audiência pública no Tribunal Superior do Trabalho. E quem acompanhou a audiência e tem mais informações é o repórter Carlos Balbino. Olá, Balbino. Olá, Anamélia. A audiência pública acerca do recurso repetitivo sob a relatoria do ministro Guilherme Caputo Bastos teve como finalidade o esclarecimento de pontos fundamentais para o embasamento da discussão sobre a responsabilidade solidária da TAP Manutenção e Engenharia Brasil pelas dívidas trabalhistas deixadas pela Varig. Aqui no TST, há ministros que entendem que a TAP deve ser responsabilizada em função da aquisição de uma das filiais da Varig. Outros acham que essa responsabilidade só existe a partir do momento da compra, em novembro de 2005. E há ainda aqueles que defendem que a TAP não deve ser responsabilizada pelos débitos. A questão é que a tese jurídica a ser fixada em razão de a TAP ter sucedido a empresa integrante do mesmo grupo econômico servirá como paradigma obrigatório a ser observado nos demais processos em que se discutam questões com o mesmo tema. Por isso, a necessidade dessa audiência pública, cujos momentos mais importantes você vê a partir de agora na reportagem. Ministros do Tribunal Superior do Trabalho dedicaram uma tarde para ouvir representantes da TAP, dos ex-empregados da Varig, advogados e outros interessados no caso sobre a sucessão das obrigações trabalhistas da companhia aérea que foi extinta. Logo na abertura da audiência, o presidente do TST falou da importância da colaboração dos participantes convidados. Qualquer decisão nossa tem impacto na economia, tem impacto na sociedade. Tem efeitos econômicos, jurídicos, políticos, sociais. E tudo isso aí é ponderado pela Corte. A condução dos trabalhos ficou a cargo do ministro Guilherme Caputo Bastos, relator do processo submetido ao rito dos recursos repetitivos. A principal questão a ser esclarecida era qual critério normativo deveria prevalecer no caso. O artigo 60 da Lei 11.101 de 2015 prevê que se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização. Diz ainda que o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor. Já a exceção prevista na Orientação Jurisprudencial 411 da Seção 1 de Dissídios Individuais estabelece que o sucessor responde solidariamente em caso de má-fé ou fraude na sucessão. Aqueles que defendem a inaplicabilidade do artigo 60, caput, parágrafo único da Lei 11.101/2005, o fazem sob o fundamento de que a TAP Manutenção e Engenharia Brasil S.A. não teria participado do leilão judicial destinado à arrematação da unidade produtiva Varig, UPV. Sustentam, inclusive, que a aquisição de ativos da VEM S.A., 40 dias antes da aprovação do plano de recuperação judicial, evidencia o caráter fraudulento da operação, o que seria suficiente para afastar a incidência do posicionamento consolidado na orientação jurisprudencial número 411 da SPDI 1. Na decisão de afetação, consignei que para a elucidação da questão jurídica fixada seria imperioso esmiuçar as circunstâncias que envolveram a alienação de ativos da VEM S.A. para a TAP Manutenção e Engenharia Brasil S.A., bem como os aspectos relacionados à recuperação jurídica da Varig S.A. O ministro relator indagou aos participantes da audiência se no plano de recuperação judicial apresentado pela Varig foi recomendada a venda de ativos da empresa como forma de angariar recursos para atender às necessidades de giro de capital. Entre outros questionamentos, o ministro também perguntou se a venda das filiais da Varig foram antecipadas em razão da condenação da companhia na Justiça norte-americana ao pagamento de 62 milhões de dólares relacionada à compra de aeronaves, se a proposta de venda das filiais da empresa para a TAP foi apresentada à Assembleia Geral de Credores e aprovada de acordo com o que prevê a Lei de Falências, e se a alienação de ativos ocorreu dentro do processo de recuperação judicial com a chancela do Judiciário.
Cada participante teve 15 minutos para esclarecer os pontos levantados. O representante da empresa portuguesa detalhou como ocorreu o processo de aquisição das filiais da Varig pela TAP e cuidados que foram tomados para evitar que fossem herdados os passivos da extinta companhia aérea. Contratei auditores e advogados que me explicaram muito claramente que seria possível estarmos isentos dessa herança de passivo se comprássemos ativos de uma empresa em processo de recuperação judicial, desde que aprovado pela Assembleia de Credores e autorizado pelo juiz da vara empresarial devida. Dessa forma, não herdaríamos passivos. Fernando da Cruz Souza Pinto também falou sobre o esforço que foi feito para levar o negócio adiante. A Varig era a principal cliente, ganhou fôlego com essa venda, conseguiu continuar a operação, na realidade operou por mais 5 anos, mas ao longo do tempo iniciou uma redução constante de aviões e de destinos. Foram 12 anos de perdas contínuas nesse negócio. Totalmente suportado pelas finanças e pelos acionistas, no caso a TAP. O representante da Confederação Nacional da Indústria também defendeu a aplicação da tese jurídica a favor da isenção dos débitos trabalhistas. E qual é o entendimento fundamental sobre esse aspecto do parágrafo único do artigo 60? Primeiro, estamos diante de uma norma excepcionalíssima, né, que isenta da sucessão, porque geralmente quem adquire ativo, quem adquire empresa, sob que roupagem se queira dar, automaticamente ele é um sucessor daquelas dívidas. Aqui rompe-se, dado o caráter excepcional dessa aquisição, feita no âmbito de um processo de recuperação judicial. E o que fundamenta esse aspecto? Primeiro é a busca de dinheiro entrando no caixa da recuperação para pagar os credores. E isso só se vai ter se realmente o adquirente desse ativo ficar imune à sucessão. A exposição dos argumentos sob o ponto de vista econômico foi seguida da fala do representante do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, que abordou a situação dos empregados da extinta Varig, ao reforçar que a aquisição da antiga Varig pela TAP ocorreu antes do processo de recuperação judicial. Ele afirmou que em processos movidos pelo sindicato no Rio Grande do Sul, a própria TAP reconheceu a condição de grupo econômico ao assumir direitos trabalhistas e absorver diversos empregados da Varig. Sob o olhar do empregado, ele foi empregado da Varig, do Departamento de Manutenção, da VEM e da TAP. Fica claro isso. E até todo esse processo que se dá das questões envolvendo os direitos trabalhistas deixa mais claro ainda a inequívoca condição de grupo econômico. Também favorável à responsabilidade solidária, o representante da Associação de Pilotos da Varig considerou equivocada a aplicação do artigo 60 da Lei de Falências. A hipótese de aquisição das ações de controle das empresas VEM e Varig Log pela TAP, sob o escudo do artigo 60 da Lei 11.101, é no mínimo absurda, porque, como está registrado nos autos, foi feito formalmente sob a égide de outros artigos, de um especificamente final, o artigo 66. Além do que, o que foi aprovado em Assembleia em relação a essa venda dessas duas empresas jamais foi cumprido. Com argumentos semelhantes, o representante da Associação dos Participantes e Beneficiários do Aeros, Otávio Bezerra Neves, defendeu a não aplicação do artigo 60, uma vez que a TAP comprou a empresa sabendo que a Varig estava em dificuldade. O representante da Central Única dos Trabalhadores, o advogado Paulo Roberto Alves da Silva, questionou de que forma poderão ser assegurados os créditos trabalhistas aos empregados se não for por meio do patrimônio da empresa. Outro que foi contrário à aplicação do artigo 60 foi o advogado Carlos Augusto Jataí Duque Estrada. Ele argumentou que a Varig continuou como sócia no negócio,
mesmo após a venda. Todos os esclarecimentos coletados durante a audiência pública serão encaminhados para a análise dos ministros antes do julgamento do processo que trata dos débitos trabalhistas da extinta Varig. A tese jurídica que for fixada será paradigma obrigatório a ser observado nos demais casos relacionados à mesma questão de direito. E essa foi a terceira audiência pública realizada no Tribunal Superior do Trabalho após a edição da Lei 13.015 de 2014, que introduziu na Corte Trabalhista a sistemática dos recursos repetitivos. Segundo o novo texto, se o TST, ao receber um recurso de revista, considerar que a matéria é repetitiva, todos os recursos que estiverem nos TRT sobre o mesmo tema ficarão sobrestados, aguardando a decisão do primeiro caso. Decidido o paradigma, todos os demais deverão ser julgados no mesmo sentido.